Olá, eu sou a Aline Oliveira e está no ar o São Paulo Comunica, da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Todas as segundas-feiras, a partir das 2 horas da tarde, nosso programa é transmitido pela Rede São Paulo Saudável para todas as unidades básicas de saúde e também para os centros de apoio ao trabalho da capital. O São Paulo Comunica desta semana traz a você que nos acompanha um tema importante no dia a dia profissional. Hoje a gente vai falar de comportamento no trabalho e para falar sobre esse tema, trazer dicas e abordar alguns aspectos importantes, nós recebemos Gisela Cassoy, que é especialista em inovação e vai trazer para a gente algumas dicas nessa área. Obrigada pela presença, Gisela, no São Paulo Comunica. Uhum. Gisela, vamos começar contando para a gente um pouco da sua carreira, como que você chegou a essa área, qual a sua formação? Bom, a minha formação universitária foi em comunicações, mas quando eu estava no último ano da faculdade, eu ouvi falar sobre um congresso de criatividade que ia ter nos Estados Unidos. E eu fui para o congresso, assim, mais para ir para os Estados Unidos, na verdade. E aí, quando eu cheguei lá, eu me deparei com essa possibilidade de você trabalhar com o estímulo e o resgate da criatividade das pessoas. Então, eu resolvi redirecionar a minha carreira, voltei para o Brasil, me organizei e tal, e fui para os Estados Unidos fazer a formação. E acabei ficando 3 anos fora e quando eu voltei, eu comecei a trabalhar com esse tema. Na verdade, assim, era mais a questão, o desenvolvimento da criatividade, e agora a demanda está mais para o produto final, que é a inovação. Uhum. E graças a isso, eu circulo nas mais diferentes empresas, nos mais diferentes segmentos e nas mais diferentes áreas. Então, eu tenho oportunidade de ver e conhecer diferentes ambientes de trabalho. E, de acordo com a sua experiência nessa área, Uhum. o que você acha que falta no caso dos líderes? Uhum. Qual seria o papel da inovação para esses profissionais? Para os líderes? Isso. Cabe o líder primeiro entender qual é o tipo de inovação que a empresa precisa. Então, a empresa pode estar precisando de inovação em marketing, aí ele vai ter um tipo de estratégia. A empresa está precisando de reduzir custos. Isso também demanda inovação, só que é uma inovação mais nos processos, nos procedimentos. E existem desenvolvimento de produtos, é um outro tipo de inovação. Então, quando o líder entende isso, ele vai gerir esse tipo de inovação. Então, por exemplo, quando eu estou falando em inovação de processos, que é mais voltada para melhorias, para redução de custos, a empresa pode se beneficiar de um programa de ideias, porque todas as pessoas podem contribuir. Todo mundo pode dar ideias e pode também mudar comportamentos. Então, é um tipo de estratégia. Quando a empresa está precisando inovar no seu marketing, a estratégia está muito mais voltada para as pessoas que estão mais em contato com o cliente final. Porque hoje em dia é o cliente que dá a dica de qual é o tipo de inovação mais interessante para aquela empresa. O desenvolvimento de produtos também está muito de olho nos clientes, mas também precisa mais das pessoas que têm um fundamento tecnológico para desenvolver esse produto. Então, a estratégia de inovação aqui está muito voltada com o recrutamento dos talentos e a manutenção desses talentos. Então, a primeira coisa, o líder tem que saber que inovação a empresa precisa e quais os procedimentos que eu vou ter com relação a isso. Agora, de qualquer forma, um líder hoje, ele tem que saber lidar com mudanças comportamentais, porque as inovações estão sempre demandando mudanças, sejam as inovações dentro da empresa como aquelas que afetam a empresa. E o que não falta, né? O que a sociedade mais faz é mudar.
E ele também tem que estimular e dar um espaço para o resgate da criatividade dos colaboradores. Você disse que toda pessoa pode inovar. De que forma uma pessoa pode colaborar dentro da empresa com a inovação, no dia a dia mesmo? Então, no dia a dia, a pessoa pode inovar da percepção daquilo que pode melhorar. Então, isso é chamado de inovação incremental, que normalmente são muitas pequenas ideias. Todo mundo pode dar pequenas ideias e cada um conhece o seu dia a dia melhor do que ninguém. Mas também existe a pessoa que detecta cenários, a pessoa que se antevê as mudanças e a pessoa que cria, que tem ideias, por que não contribuir, né? As empresas estão deixando de se separar em silos, isso é minha área, ninguém pode dar palpite e tal. As empresas estão trabalhando de uma forma mais multitarefa, né? Então as pessoas de áreas diferentes estão se conversando mais e permitindo com que um dê a sua percepção com relação a outra área e com o mundo de fora da empresa, né? Onde estão os clientes, os fornecedores, etc. E no caso dos jovens, que muitas vezes chegam ao mercado de trabalho sem a experiência, a inovação pode ser um bom caminho para eles se destacarem? A falta de experiência, ela tem um lado bom, porque a pessoa acaba sendo mais ousada. Se eu te disser, por exemplo, né, você pensa numa criança de 2 anos de idade. Para ele, o pai dele pôr a mão no interruptor e ficar tudo escuro é tão mágico e tão inesperado como o pai dele sair voando. A gente não tem parâmetro. Então, quando a gente vai ficando mais velha, a gente sabe, bom, dá para acender e apagar a luz, não dá para sair voando, vai ser meio estranho. Então, levando isso para o universo organizacional, a pessoa que é nova, ela também não sabe o que dá e o que não dá. A pessoa que tem mais experiência, é muito bom saber o que dá e o que não dá, mas às vezes ela se prende por aquilo que já não deu certo. Então ela pode dizer, não, isso não dá certo assim. E às vezes, quem sabe, uma pequena modificação, ou talvez o momento agora está certo e essa ideia funcionaria. Então, o ideal seria você juntar os jovens discutindo possibilidades com as pessoas que têm bastante experiência. Aí é o melhor dos mundos. Sim. E no caso também de uma coisa que é frequente no ambiente de trabalho, que seria a pressão. Como que a pessoa pode lidar melhor com a pressão no dia a dia das empresas? Acho que a primeira coisa, e isso é muito importante para os líderes, é entender que existe uma diferença brutal entre pressão e opressão. Então, assim, a pressão, às vezes, ela é inevitável. Você tem um prazo, você tem que entregar, você tem que entregar. O concorrente vai lançar um produto na nossa frente, acabou. É pressão, não tem como. A pressão, inclusive, para algumas pessoas, ela faz com que elas trabalhem melhor. Tem gente que é movido um pouco à pressão. E nesse aspecto eu até aconselho os líderes, às vezes, ter um pouquinho mais de tolerância com pessoas que deixam as coisas para a última hora, porque são pessoas que produzem melhor sob pressão. E elas sabem disso. Não confundir com gente que deixa para a última hora só para que outra pessoa faça a tarefa. É outra história. Bom, falei sobre pressão. Agora vamos falar sobre opressão. Opressão, ela acontece quando você passa uma tarefa para alguém, pede alguma coisa, e de alguma forma você está dando um tipo de mensagem que diz que você não vai conseguir, não vai dar certo, ou qualquer coisa, né? Você é burro, você não é capaz. Isso é opressão, você está literalmente oprimindo a pessoa. Isso atrapalha muito. E só lembrando que às vezes as próprias pessoas se oprimem.
Elas ficam, a cabeça fica dando aquela mensagem, ai, não vou conseguir, não vai dar certo. Aí é um horror. E aí também vai da percepção do líder, né? De poder perceber qual a pessoa que trabalha bem sob pressão, e em vez de acabar oprimindo, que acaba prejudicando. Veja, o líder tem que saber quem trabalha bem sob pressão, quem não trabalha bem sob pressão. Nem sempre o líder vai poder deixar de pressionar. Porque o prazo existe, essas coisas. Oprimir, nunca. Tá? Então, são coisas diferentes. Demonstrar, seja verbalmente ou não verbalmente, que você não acredita na capacidade da pessoa dela realizar a tarefa, o desafio, isto é opressão. E isso não deve ser feito nunca. No caso dos relacionamentos, que aí também é um desafio não só para a liderança, mas também para o liderado. Como que a pessoa pode fazer quando ela não tem um bom relacionamento ali no ambiente de trabalho? Olha, eu acho que as pessoas têm que entender como funciona a dinâmica humana, isso de qualquer grupo. Ele tem 3 etapas. Ele tem uma etapa de inclusão, quando as pessoas são novas nesse grupo. Ela tem uma etapa que o autor chama de controle. O autor chama Will Schutz. Ele chama essa fase de controle, é a fase que eu já sei quem é quem, qual é o papel de cada um, não só o papel formal, quem é chefe, quem é líder, etc., mas até quem é o mais bem-humorado, quem é aquele que vai atrasar com as coisas, etc., etc. Eu já estou um pouco mais à vontade. E existe a fase de abertura, que é quando as pessoas realmente podem mostrar todo o seu ser e falar, olha, eu estou com dificuldade, eu não entendi, me ajuda aqui, etc., etc. Infelizmente, muitas empresas só chegam até a fase de controle. Mas, assim, voltando para a sua pergunta, o que é as dificuldades de relacionamento, né? Foi isso que você perguntou. As dificuldades de relacionamento na fase de inclusão são diferentes das outras. Então, na fase de inclusão, é muito importante que a pessoa saiba, é uma pessoa nova, né? Ela entrou numa área, todo mundo lá já está numa outra fase, ela está lá nova. Então, ela tem que saber, por que eu estou nessa empresa nesse momento? Eu estou substituindo alguém que era muito querido? Ou eu estou tendo um cargo que é completamente inédito? Ou o meu cargo ameaça as outras pessoas? Então, ele sabendo isso, ele vai saber como é que ele vai se apresentar lá. Então, se você está substituindo alguém que simboliza uma dor para os outros, você tem que demonstrar uma empatia, uma simpatia com essas pessoas. Se você está num cargo que não existia, você tem que mostrar o que você vai fazer. As pessoas não sabem ainda, né? O que você está fazendo lá, afinal? Não é só o nome do cargo. Então, esse é um aspecto muito importante. E quando você chega na fase de controle, teoricamente, essa é a fase que você já entende as agendas ocultas da empresa. A agenda oculta é: eu estou fazendo uma coisa porque eu quero outra. Eu vou participar de uma reunião porque eu estou passando a perna numa pessoa que eu não quero que se destaque. Coisas assim. Então, o que eu diria para essa pessoa que tem problemas de relacionamento? Esteja ligado, acredite em agendas ocultas. Não fique se prendendo apenas por aquilo que é explícito. Você tem que entender também os bastidores, o que está acontecendo, por que as pessoas estão fazendo determinadas coisas. Ainda falando sobre relacionamento, entenda muito bem a cultura da empresa. Entenda o que pega bem e o que não pega bem nessa empresa. Então, vou dar um exemplo quase clássico.
Tem empresas nas quais pega bem você trabalhar até 8 horas da noite. 8, 9, 10, tem uma cultura que valoriza a pessoa que se dedica quase que integralmente ao trabalho. Existem empresas nas quais, se você trabalhar até às 7 horas da noite que seja, as pessoas vão ler esse teu comportamento como esse cara não sabe administrar o tempo dele. Então, não adianta você ter um comportamento que é muito dissoante da cultura da empresa. Gisela, esse assunto é bem amplo, dá para explorar bastante, mas a gente já está chegando ao final do primeiro bloco. Eu queria que você deixasse os seus contatos para quem se interessar pelas palestras, pela consultoria. Tá. É www.giselacassoy.com.br. O Cassoy é K-A-2-S-O-Y. Meu telefone 11 3885 0441. Fanpage do Facebook gisela.cassoy. Tá, obrigada. A gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta para falar um pouco mais sobre comportamento no trabalho. Pensar no cidadão paulistano é olhar para o futuro. Saber que para realizar os nossos sonhos e metas é preciso de uma cidade de ideais. Uma cidade que sana as necessidades do cidadão e transforma suas aspirações em realidade. Pensando assim, nos estimados 11 milhões de paulistanos, a Prefeitura de São Paulo criou a Secretaria Municipal com a missão de implantar programas com inclusão social. A missão é priorizar o investimento em qualificação profissional, geração de emprego e renda na nossa cidade. Estamos organizados assim: Coordenadoria do Trabalho, Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico. A Coordenadoria do Trabalho possui mecanismos para a gestão do processo profissional. Um deles é através do CAT, Centro de Apoio ao Trabalho. Hoje existem vários CATs espalhados por toda São Paulo. Nos programas de qualificação, a Coordenadoria do Trabalho tem por finalidade ações de promoção da qualificação social e profissional, destinadas aos cidadãos de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. A supervisão trabalha com programas que promovem e incentivam o empreendedorismo na cidade de São Paulo. A Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico viabiliza modelos para financiamento, consolidação e gerenciamento de planos da cidade, além de estabelecer e programar políticas para as atividades econômicas que priorizem a vocação local, bem como a adoção de medidas que representem estímulos e incentivos à iniciativa privada. Mais que um objetivo, é a vontade de uma cidade unindo cada cidadão paulistano. Estamos de volta com São Paulo Comunica e o tema do programa de hoje é o comportamento no trabalho. A nossa convidada é Gisela Cassoy, que é especialista em criatividade e inovação. Gisela, você tem uma palestra, que é Surfando no Tsunami, o nome da palestra. Ela fala um pouco sobre momentos de crise. Eu queria que você comentasse um pouco dessa questão também. O momento de crise é um momento que a gente tem que se motivar de uma outra forma. Aí eu resolvi dividir os tipos de motivação entre motivação P, M e G. Pequeno, médio e grande. Explica pra gente a diferença entre... Então, a motivação pequena é assim, é quando você dá um sorriso para uma pessoa, é quando você tá meio cansado demais, levanta, toma um cafezinho, conta uma piada, é um tapinha nas costas, é o cachorro, né, que abanando o rabo quando a gente chega em casa, essas pequenas coisas.
A motivação média é a motivação do nosso cotidiano, vamos dizer, mas assim, é o carro que eu quero comprar, a viagem que eu quero fazer, é o projeto que eu estou trabalhando, que está acontecendo, né? Então, dentro do projeto, a motivação pequena é quando eu risquei que uma tarefinha eu fiz. A motivação média é que assim, eu estou já num outro estágio desse projeto. Enfim, são coisas tamanho médio, mas que regem as nossas vidas. E a motivação G é o nosso propósito de vida, é o que a gente quer, é onde a gente quer chegar. São coisas realmente maiores, o que eu quero para essa empresa, o que eu quero para o meu país. O que, infelizmente, algumas pessoas nem têm essa motivação G. O que acontece no momento de crise? É a motivação M que cai por terra. Então, se a crise é financeira, eu não vou poder comprar mais aquele carro. Se a crise é na empresa, talvez eu tenha que abandonar aquele projeto que eu estava curtindo tanto. São aí que as coisas pegam. Então, a gente tem que se alimentar mais da P e da G. Então, ser amigo dos amigos quando a gente está nos momentos de crise. A pior coisa no ambiente de trabalho é ficar aquele ambiente de trabalho pessimista, azedo, não vai dar certo, etc, etc. Evitar isso. E realmente, assim, dá um pouco de colinho uns para os outros, alguma coisa assim. Não é brincar de poliana, não é negar a realidade, tá? Mas é realmente não puxar mais para baixo. E também reforçar a motivação G, onde eu quero chegar, o que eu quero como vida, como carreira. E do ponto de vista da empresa, quando a motivação G está ocupando um espaço maior nas nossas vidas, nos nossos propósitos, fica mais fácil a gente ser criativo. Então, o momento de crise é o momento das pessoas serem criativas. A história já demonstra isso, né? Então, você vai gerar alternativas, às vezes, assim, para dar continuidade ao projeto. Você vai gerar alternativas até para você, enquanto profissional, continuar contribuindo para essa empresa, não correr riscos de demissões e coisas assim. Então, é a hora da criatividade. E algumas pessoas acabam, às vezes, achando que não têm criatividade, pessoas que não se consideram criativas. Uhum. Essa é uma característica que todo mundo pode desenvolver? Tem algum caminho, alguma dica que você daria? Sim, as pessoas podem desenvolver a criatividade, podem e devem, mas é um potencial que todo mundo tem. O que varia é um pouco o tipo de criatividade que a pessoa tem. Então, algumas pessoas, eu vou usar a terminologia de um pesquisador inglês chamado Michael Curtin, ele dizia assim que algumas pessoas são mais adaptadoras. Então, o que é a criatividade adaptadora? Pode ser uma vírgula num texto, a dona de casa que pega aquele monte de verdura que ela comprou e inventa um soufflé, sei lá, são as pequenas coisas. Você vai adaptando. Aí imagina uma escala, né? Então você tem aquela pessoa que é extremamente adaptadora e você vai. Você tem uma pessoa que ele chamou de extremamente inovador, mas a gente pode chamar de revolucionário. E cada um se encontra em algum espaço nessa escala. Então, são tipos de criatividade diferentes, mas ninguém escapa. Porque, assim, ou você se adapta ao mundo ou você muda o mundo. Mas algum tipo de criatividade você tem. As pessoas podem não acreditar que são criativas, até por não entender o valor da criatividade adaptadora, por exemplo, ou simplesmente não ter permitido com que essa criatividade viesse à tona. Então,
vou responder o começo da tua pergunta, quer dizer, potencial todo mundo tem. Mas além do potencial, a criatividade pode se desenvolver. Existem técnicas de criatividade, existem comportamentos que você pode ter que vão te deixar mais criativo. E, finalmente, existe o ambiente. Então, eu costumo comparar a criatividade com a dança. Então, algumas pessoas têm mais dom, menos dom, ou dons diferentes para dançar. Existe a técnica para dança. Sim. Existe a prática, né? Tem gente que dança todo fim de semana, tem gente que levava jeito para dançar, mas nunca dançou, não praticou. Esse acaba ficando pior do que aquele que tem menos vocação, mas pratica mais. E, finalmente, tem um ambiente, quer dizer, você dança melhor num baile com uma música do que dentro do elevador, né? Então, uma tudo combinação isso de fatores mesmo. tudo isso influencia. E quando se fala da imagem profissional, a imagem que a gente transmite no ambiente de trabalho, o que é importante a gente desenvolver, que aspectos é importante a gente trabalhar para ter uma imagem positiva? Existe a imagem física, vamos dizer, né, que é uma coisa que a gente não pode negligenciar mais. Né? Então, na medida que o mundo está mais voltado para serviços, então a imagem que eu apresento tem o seu espaço. O mundo está se tornando mais visual também, então isso também tem um peso. A imagem de confiabilidade, de que você é um bom profissional, de que você é uma pessoa com quem as pessoas podem contar, de que você é uma pessoa atualizada. Então, é aquela história, não basta ser, você tem que mostrar que é. E você tem que mostrar que preenche as necessidades do seu cargo e sempre um pouco mais. Um pouco além do seu cargo, isso principalmente para quem quer crescer na empresa, né? Nas suas palestras, nas consultorias que você dá, o que você nota que é um ponto recorrente, que as pessoas têm dificuldade quando se fala de inovação, de ser criativo? Sim, isso que você colocou, algumas pessoas não se acreditarem criativas e elas ficam absolutamente surpresas, né? Nossa, então eu sou criativo e tal. Isso é muito bacana, muito gratificante para mim. Do ponto de vista da inovação, que é o produto final, né, dessa criatividade, as pessoas, elas são um pouco paradoxais com relação à inovação. Todo mundo quer e todo mundo teme, ou teme até certo ponto, porque a inovação é uma coisa que cutuca, que causa mudanças. Tem que correr risco. Envolve risco, tira da zona de conforto, etc, etc. Então, esse paradoxo, muitas vezes ele se reflete na empresa, né? Então, assim, como se a empresa quer, mas ela não quer, ou ela quer, pero no mucho. Então, é uma coisa um pouco que precisa ser administrada, que precisa que as pessoas tenham consciência disso e que lidem com esse paradoxo, até que ponto eu quero chegar, onde eu quero chegar, quais os riscos que eu quero correr, né, que é uma outra colocação. Aliás, eu vou falar um pouquinho mais sobre risco, porque é uma coisa que pega, né? No paradigma antigo, as empresas viviam em função de eliminar os riscos. Agora, quando você quer inovar, você não pensa mais em eliminar, você pensa em saber como administrar os riscos. Então, você pode se anteceder, ver quais são os riscos potenciais de uma inovação e ver como você vai lidar com eles. Alguns você pode eliminar, outros você pode fazer do limão uma limonada, outros você pode compensar, mas você tem que se preparar para isso, porque o risco existe.
Tem que trabalhar mesmo essa questão de ter coragem para inovar, né, no ambiente de trabalho. Você precisa de coragem e você precisa também de know-how, tá? Porque arriscar não tem nada a ver com se jogar numa piscina sem saber se tem água lá embaixo. É garantir que tem água lá embaixo, que você vai saber nadar, né? Se tem tubarão, não tem tubarão, enfim. Né? Você estar preparado para aquilo que você pode prevenir e para coisas que você nem pode prevenir, mas que você vai ter uma flexibilidade, um jogo de cintura para ver onde essa surpresa pode chegar. Salientando, inclusive, que a surpresa pode ser muito positiva, como é o caso do Facebook. O Facebook não foi criado para ser o que ele é. Né? A proposta era muito menos ambiciosa, era uma coisa de um grupo de estudantes e tal, e olha, né, a surpresa que foi. Gisela, a gente já está chegando ao final do programa, eu queria abrir o espaço para você informar novamente seus contatos, o seu site. Ok. Meu site, www.giselacassoy.com.br. Meu telefone é 11 3885 0441. O meu celular está sempre desligado, porque como eu sou palestrante e tal, eu nunca tenho oportunidade é difícil eu poder atender, mas o fixo depois eu retorno. E o meu Facebook é gisela.cassoy. Cassoy, K-A-2-S-O-Y. Eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Obrigada. Foi um prazer. Foi um prazer. Nós já estamos chegando ao final do São Paulo Comunica, que é uma produção da comunicação da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Na próxima semana, um novo tema e um convidado para falar de um tema importante aí no seu dia a dia. Até a próxima, muito obrigada.